O trabalho e o estudo estão em transformação na sociedade do hipertexto. A popularização da internet e a possibilidade de estarmos sempre conectados tem exercido grande influência nas formas de sociabilidade. É notório que estamos desenvolvendo mais atividades em movimento. E embora tenha havido, nos últimos 30 anos, uma aparente diminuição na duração do tempo de trabalho, os brasileiros vêm tendo a percepção da sua intensificação, caracterizada pela crescente dissolução dos limites entre os tempos de trabalho e os outros tempos do cotidiano. A flexibilização do trabalho e a aplicação de novas tecnologias de processo vem ocasionando profunda mudança na forma como o trabalho se organiza e nos deslocamentos. Neste contexto, compartilhar um espaço físico e fixo deixou de ser condição para a troca de informação. A democratização do acesso à informação também tem introduzido mudanças nos métodos e nas formas de aprendizagem, onde os meios de transporte e os locais de trânsito têm passado a operar como extensão da sala de aula. Com o aumento dos dispositivos móveis e da conectividade, as pessoas estão trabalhando enquanto se movimentam pela cidade? O que acontece quando os lugares onde as pessoas desenvolvem seu trabalho estão distribuídos em diversos pontos da metrópole? Nossa pesquisa buscou compreender esses fenômenos no Rio de Janeiro através de usuários dos espaços de coworking e do público que frequenta a cidade universitária da Ilha do Fundão. Uma outra questão que eu acho que nessa mudança, que eu vejo, está exatamente nessa nova geração, e aí eu não estou falando nem dos jovens adolescentes, eu estou falando das crianças. Eu vejo, por exemplo, crianças com 5 anos, 6 anos, 4 anos, dominando os computadores, dominando o laptop, dominando o tablet, dominando o celular, como eu não consigo. E eu acho que essa geração é que vai exatamente empurrar, junto com essas novas tecnologias, porque eles são os usuários das novíssimas tecnologias. Nós não somos. Nós viemos a reboque disso. E assim, a coisa do coworking, ele ainda traz uma outra vantagem, que é o seguinte: eu não preciso todo dia trabalhar no mesmo local. São novas redes e que talvez possa exatamente fechar um elo que hoje está disperso. A grande cidade hoje, ela traz uma dispersão muito grande por conta do tamanho da cidade, por conta exatamente dessa dificuldade das pessoas estarem em algum encontro. Os espaços compartilhados de trabalho, os coworkings, têm se popularizado por todo o país. Segundo o censo Coworking Brasil, de 2015 a 2018, o número desses locais aumentou em 5 vezes, em um crescimento médio de 73% ao ano. A cidade do Rio de Janeiro segue a mesma tendência. Se em 2013 existiam 11 deles em todo o estado, atualmente existem ao menos 102 espaços espalhados dentro dos limites da capital, localizados em sua maior parte nas zonas sul e central. Alguns dos diferenciais desses serviços em relação aos escritórios tradicionais são o custo e a flexibilidade. Existem dezenas de empresas ali que têm boa parte do time remoto, eles precisam apenas de uma sede pontual para reuniões e tudo mais, e aí o pessoal acaba também optando por espaços de coworking para ser uma coisa mais flexível. E eu acho que existe sim um movimento de grandes empresas. Não sei se ele vai substituir o escritório tradicional, eu acredito que não. Eu acredito que para algumas empresas ainda faz muito sentido ter o escritório tradicional. Mas para outras eu acho que pode fazer sentido e ser uma coisa complementar. Eu acho que vai acabar, em vez de tu precisar abrir, por exemplo, uma segunda sede numa cidade que tu não tem tanta força ainda, tu pode começar num espaço de coworking. Então tudo que eu faço é por telefone. Se precisar ter alguma reunião, alguém da região vai. Mas eu não preciso estar na localidade, né, para poder fazer meu trabalho. Então, assim, se eu precisar fazer reunião, eu faço por Skype, se for algo muito importante, que a gente envia alguém presencialmente. Mas a maioria das reuniões são por Skype, ou então telefone, esclarecendo dúvidas do WhatsApp. Então, hoje você não precisa estar presencialmente com a pessoa para poder conseguir comercializar aí o produto. No momento de crescimento econômico vivenciado pelo país na última década, os espaços de coworking
cumpriram um importante papel na inserção de autônomos e novos empreendedores no mercado de trabalho, ao oferecer um endereço comercial que lhes desse mais credibilidade, serviços de secretariado e networking. Por outro lado, no atual momento de recessão, vem sendo uma forma de baratear os custos de um aluguel comercial e serviços de manutenção. Eu acho que faz muito sentido o espaço de coworking, principalmente no Brasil, porque empreender no Brasil é muito difícil. Então, a gente sabe de toda a burocracia que tem para tu alugar um imóvel, tu vai ter que comprovar a renda, tu vai ter que ter um fiador, tu vai te comprometer com um aluguel de 12 meses, quando tu sair, tu vai ter que, de repente, reformar o local, tu vai ter uma multa de rescisão de contrato. Às vezes, as empresas no Brasil não duram nem 6 meses, e aí tu já te comprometeu com um aluguel de 1 ano, então tu vai ter que ter uma multa ali de rescisão. Então, tudo no Brasil para empreender é um pouco complicado. E quando tu vem um modelo onde tu chega de manhã, assina um contrato, paga uma mensalidade e ao meio-dia tu tá com o escritório montado e pronto para colocar o teu time, eu acho que faz muito sentido. Em uma breve consulta ao site da WeWork, uma das maiores redes de coworking do mundo, é possível encontrar espaços equipados e com serviços que variam de acordo com os planos mensais. Alguns deles ocupam edifícios corporativos que anteriormente abrigavam empresas de grande e médio porte. Da mesma forma, há grandes empresas funcionando dentro de ambientes compartilhados. Tem as empresas que são parceiras, né? Hoje em dia a gente tem a Petrobras também, que eles chegaram e fizeram um contrato de 3 anos, né? Então, assim, é um contrato bem longo e é da Petrobras mesmo, não é terceirizado. A WeWork não é a única rede internacional presente na cidade. A Regus possui 16 centros chamados de Business Lounge. Esta rede, que também está presente em outros 12 municípios do país, oferece planos que permitem ao associado usufruir de seus espaços em outras cidades e países, facilitando a mobilidade para negócios entre cidades. Assim que você entra, você se identifica, ela consegue receber a reunião aqui, mas ela consegue trabalhar em qualquer Spaces ou Regus, né? Que são 2 empresas. De Space só tem aqui, essa daqui, mas a Regus tem espalhada pela Zona Sul, aqui pelo centro, mas eu não consigo receber visita, né? A gente só consegue receber visita aqui e eu posso receber toda a quantidade de visita que eu quiser, o tempo que eu quiser, a pessoa só não pode trabalhar junto comigo. E aí a gente pode usar Spaces e Regus. Isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer... onde eu estiver, onde tem, eu posso frequentar. Se eu estiver viajando, precisar fazer um Spaces ou Regus, eu consigo. A crescente rotatividade nos espaços de trabalho também segue crescendo em outros ramos. O arquiteto não tem um caixa, um dinheiro para montar um negócio, por exemplo, assim, do zero, ter uma estrutura fixa. Então, o bom é ter esses espaços que você pode estar mostrando o seu trabalho, né? E, ao mesmo tempo, não ter aquela despesa fixa que tem todo mês. E é isso, como você falou, posso estar em vários lugares, é isso que eu faço, né? Hoje eu tô aqui, domingo eu vou estar, sábado, domingo eu vou estar no Arpoador. Ela também vai estar, tipo, em Niterói, depois vai para não sei aonde. Sim, porque os espaços de coworking é muito menos sobre a infraestrutura que o espaço oferece, sobre a cadeira, sobre a internet, é muito pouco sobre isso e é muito sobre as pessoas que estão lá dentro, sabe? Então, quanto mais os espaços conseguem fazer com que as pessoas que estão frequentando esse local se conheçam e se tornem amigos, ou façam negócios juntos, ou apresentem uma pessoa à outra, melhor são as chances desse espaço ter sucesso no mercado e mais benefício ele está trazendo para a comunidade local dele ali. Tipo, aqui tem café da manhã, toda segunda-feira, então você consegue ter esse contato. Tem um happy hour, toda última quinta-feira do mês, amanhã vai ter, tem um happy hour, aí tem cerveja, tem comida, tem música ao vivo, DJ, e aí fica até, tipo, de 6 às 11. Então, tipo, e aí é uma interação total, você fala com todo mundo de todas as empresas, porque tem muita empresa pequena. A cidade universitária da Ilha do Fundão é o principal campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde, além das atividades acadêmicas regulares, também se desenvolve pesquisa avançada por empresas privadas nos polos tecnológicos. Todas essas atividades movimentam uma população flutuante de aproximadamente 90 mil pessoas por dia. Embora em localização central, a conectividade do Fundão à metrópole é somente rodoviária
e são poucas as linhas de ônibus que têm o campus como destino. Isto impõe aos usuários de transporte público transferências que, na maior parte das vezes, resultam em longos tempos de viagem que podem variar entre 1 até 3 horas. Alunos, professores, técnicos e demais profissionais que frequentam o Fundão estariam desenvolvendo atividades de estudo e trabalho em movimento? Bateu essa claquete. Oi, meu nome é Matheus, eu sou aluno de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, no Fundão. Eu moro atualmente em Niterói, mas eu já morei em São Gonçalo também. E aí isso me deu 2 perspectivas com relação ao trajeto. Chegando da faculdade, eu pego 2 ônibus, vindo de Niterói para cá, e levo em torno de 1 hora, 1 hora e meia para chegar aqui. Faço a integração. Quando eu morava em São Gonçalo, que o tempo de trajeto era maior, era de aproximadamente 3 horas no deslocamento, na ida e 3 horas na volta, eu entendia que esse tempo que eu passava dentro do ônibus tinha que ser aproveitado de alguma forma, senão era tempo perdido. Eu sempre adaptava um pouco o meu trajeto para pegar esses ônibus nas estações finais e aí conseguir ir sentado, e sentado eu consegui fazer um número maior de atividades, assim, como ler. Quando eu me mudei para Niterói, que o tempo passou a ser menor e eu não tinha essa opção de escolher esses pontos terminais onde eu ia sentado, então geralmente eu ia em pé, e isso eu passei a desconsiderar o tempo dentro de um transporte público como tempo de trabalho. O deslocamento para trabalho é algo que, historicamente, constitui a forma como as cidades vão se organizando. A gente emplaca no Brasil em torno de 1 carro a cada 10 segundos. É um número absurdo de automóveis que são despejados nas cidades, que não tem condição de se adaptar a isso e vão gerando engarrafamentos cada vez maiores. E as soluções coletivas de mobilidade vão ficando estranguladas. Os motoristas de aplicativo, por exemplo, que é uma espécie de fenômeno contemporâneo muito importante de compreensão para tanto para a mobilidade quanto para o trabalho, vocês percebam que eles surgem e cada vez mais interferem na cidade, impedindo o desenvolvimento de um transporte coletivo público de maior qualidade, porque a solução dada ela vai ser feita a partir de uma lógica privada do automóvel, de cada um quer fazer essa mobilidade, mas utilizando o automóvel, que não é um meio adequado para isso. Então vocês vejam que a mobilidade ruim ela vai ser solucionada reforçando a privatização do uso dos espaços de mobilidade, tomando como suporte um desemprego estrutural. Depois que eu entrei na faculdade de arquitetura, por ser um curso integral, eu precisava de uma profissão que se encaixasse nos horários entre as aulas da faculdade. E eu costumo trabalhar muito de manhã cedo e também nos finais de semana de madrugada. Então eu consigo ver esses 2 lados opostos da cidade. A cidade noturna, das baladas, das festas, das pessoas saindo para se divertir, e a manhã da cidade, que as pessoas saindo para estudar, para trabalhar. Para você trabalhar com um aplicativo de motorista, como é que você tira o seu lucro? Você tem que ser eficiente na direção, você tem que gastar menos combustível, você tem que fazer o maior número de corridas possível no menor tempo possível para você aumentar a sua lucratividade. Então, quanto mais tempo eu fico preso no trânsito, pior para mim. A gente vê que é uma realidade e hoje em dia a gente está cada vez mais trabalhando em movimento. A gente já sai de casa falando no telefone, respondendo uma mensagem, respondendo um e-mail. As pessoas já entram no carro, não me cumprimentam, a maioria delas. Elas já entram falando no celular ou respondendo alguma mensagem. Tem pessoas que entram com o notebook já fazendo alguma coisa. E no geral, o não se deslocar para o trabalho, ou seja, você carregar o trabalho com você, não é uma opção. Quando é uma opção, tudo bem, a pessoa tem o privilégio de escolher onde ela vai trabalhar. Mas esse discurso da opção, ele é falso para os trabalhadores de forma geral, em que isso é uma imposição, ou seja, cada vez mais as pessoas carregam o trabalho no bolso. Durante cerca de 2 meses, foi feita uma pesquisa contínua de percepção dentro dos meios de transporte usados para acessar o Fundão, com o objetivo de registrar pessoas realizando algum tipo de trabalho ou estudo. O número total de registros feitos em dias úteis e nos horários do pico da manhã e do final da tarde em carro particular, trens, metrô e ônibus, sendo este último majoritário, foi de 337.
Observou-se que os aparelhos celulares estão presentes em aproximadamente 65% dessas atividades e que as condições de conforto dentro do transporte público, sobretudo nos ônibus, não é um impeditivo para que uma atividade se realize. Pelo contrário, quanto mais cheio o ônibus, maior número de pessoas que proporcionalmente desempenhavam alguma atividade de estudo e leitura. Entretanto, nos casos em que as pessoas usavam suportes, tais como livros, cadernos e folhas, mais de 90% dos passageiros estavam sentados. Os usuários de suporte somaram ao todo cerca de 30% dos registros totais. É difícil não estar realizando alguma atividade de trabalho em qualquer lugar no transporte, sempre. Seja aqui mesmo do ProURB, para adiantar alguma coisa vinculada a servidores, ou até de algo externo, algum cliente externo, algo assim, de algum extra, que tem muita coisa que dá para fazer sem eu ter que me deslocar à casa da pessoa. Eu cursei Ciência da Computação na UERJ e faço Tecnologia da Informação e Computação na UF. Esse é um caminho que não tem volta. O horário de trabalho hoje se estende muito além do seu local. Claro que a área de tecnologia tem de ser muito mais abrangente nesse sentido, entende? Mas em breve todas as áreas vão ter acesso a isso. Hoje, sei lá, um porteiro de um prédio, tem muito prédio, muito condomínio que tem uma tecnologia absurda. Então o cara, do celular dele, ele consegue fazer um acesso ao monitoramento de câmeras, por exemplo. Porque se você não sabe, com certeza, quem vai da onde para onde, você não pode fazer mais um metrô. Porque não vai ter demanda, porque cada um vai num horário e tal. É a morte do transporte público e tal, como a gente conhece. Porque o trabalho, né, que como era, né, antigamente, está acabando. Né? Você não tem mais esse vínculo, ou não vai mais todo dia. A quantidade de empresas que atualmente dão um dia de home office é enorme. Agora a economia da internet das coisas, esse tipo, que não te prende mais a um determinado lugar físico, né? A própria questão do carro, você não precisa mais ter carro, né? Você precisa ter um celular, que é um bom celular, uma boa rede, né? Para não cair tua internet. Então quando você fala assim, não, como é que vai ser o futuro? Quando tiver carro autônomo, eu acho muito pouco provável que a gente tenha a necessidade de ter todo dia. Também ao longo de 2 meses, foi difundido um questionário nos canais digitais internos da cidade universitária, para obter mais informações sobre as atividades desempenhadas em movimento. Das 211 respostas obtidas, cerca de 75% disseram usar o tempo de deslocamento no transporte para desenvolver algum tipo de trabalho ou estudo. Os outros 25% que não fazem dizem preferir aproveitar o tempo para descansar da rotina. Entre os que fazem atividades móveis, a grande maioria declarou fazer atividades de leitura, de onde 66% disseram contactar pessoas por e-mails, ligações e mensagens, cerca de 54% faziam pesquisa de informações e 37% anotavam questões relacionadas ao trabalho. A maior parte das atividades é feita individualmente, mas existe um número considerável de trabalhos compartilhados, o que se verifica pela quantidade de pessoas que disseram usar aplicativos de armazenamento de dados em nuvem, tais como Google Drive e Dropbox. A bicicleta é quase impossível. É impossível você, no máximo, uma ligação ou outra. E assim mesmo, às vezes você está, por exemplo, na orla. Uma vez eu tentei fazer uma ligação na orla de Copacabana ou Ipanema. Eu tentei manter uma ligação na bicicleta e achei engraçado que a ligação não se manteve, não sei porquê. Como arquiteto, eu não consigo me ver. Tem um problema muito grande com as questões gráficas, né? O desenho, eu estou toda hora trocando de óculos. O desenho, ele exige mais do que a leitura. Eu acho que o trabalho do arquiteto dentro do automóvel vai ser mais o arquiteto coordenador do que o arquiteto desenhador. Então, esse trabalho à distância aqui no Rio, você tem
problemas grandes por buracos de conexão, de comunicação. A gente depende basicamente de 4G. Por exemplo, daqui para minha casa, que é na Praça Seca, eu tenho um buraco. Daqui dentro do Fundão, eu tenho um buraco em Bom Sucesso, parte da Penha e Madureira. Então, nesse trajeto eu fico desconectado, eu tenho acesso só à telefonia. Além do problema de energia no transporte, você tem aqueles conectores instalados nos lugares errados, com uma energia completamente variável. Se você medir aquilo ali, você vê que ela está alternando demais para equipamentos muito sensíveis a essa variação. Apesar de haver contínuas interrupções de serviço e instabilidade na rede, os maiores suportes de trabalho e estudo no transporte são definitivamente os smartphones, com cada vez mais opções de aplicativos conectados a uma rede de dados com cada vez mais serviços. Com efeito, verifica-se que a intensidade das demandas de trabalho e estudo vem se sobrepondo ao desconforto e às falhas dos serviços de tecnologia. A alta concentração de locais de coworking na área central do Rio de Janeiro e o grande número de pessoas que circulam pela cidade universitária seriam indicativos de que as centralidades urbanas não serão diminuídas pelo aumento das atividades móveis, pelo contrário, serão reforçadas? Como o trabalho e o estudo em movimento vão moldar as cidades e alterar os espaços anteriormente destinados a eles? Quais tipos de microurbanidade e relações com o espaço público as atividades móveis vão estabelecer? Como planejar as cidades e os transportes em virtude dessas novas mobilidades? Ainda é cedo para poder afirmar como os avanços tecnológicos moldarão não só a vida, como a governança nas cidades, a automação, a internet das coisas, a mobilidade elétrica e o 5G. Da mesma forma, ainda é incerto em que medida os novos sistemas de energia serão distintos na cidade do futuro, frente às alterações na geração, na distribuição e no armazenamento da eletricidade. Também está em aberto a forma com que se lidará com a pressão pela descarbonização e o crescimento do risco climático. No caso de como a gente migrar para o baixo carbono nessa questão de transporte para Fundão e do Fundão, a gente fica realmente muito limitado às opções que a cidade oferece, porque isso são exatamente as conexões da cidade onde você não consegue ter nenhum tipo de modo de transporte que não seja realmente sobre rodas, porque todas as ligações já estão feitas nesse sentido. O Fundo Verde ele é um redirecionamento da rubrica do imposto. O imposto ele é pago, só que esse imposto, ao invés de ir para o Estado do Rio de Janeiro, que é o imposto estadual, ele vai para o fundo. Uma outra questão que eu acho que realmente seria muito importante para aqui, para a gente, e para o Rio de Janeiro também, é usar o transporte pela Baía de Guanabara. Que é o aquaviário, que você tem aqui, que não é mar aberto, portanto não tem ondas nem nada. Aí vem a questão de que, normalmente, quando você está avaliando as possibilidades desse transporte com mais gente, etc., você só tem uma demanda maior no início da manhã e no final do dia. E aí, o que faz no meio do tempo? Se tiver uma barca, alguma coisa assim. Aí, para compensar aquilo não ter demanda, a tarifa vai lá para o alto. Aí, quando a tarifa vai lá para o alto, ninguém vai usar porque fica muito caro. Então, uma alternativa que a gente está avaliando para aumentar essa demanda, aí também Ilha do Governador, Galeão, que aí vai aumentando, porque só o FRJ não seria suficiente. Então, essas são algumas das possibilidades que a gente vê aqui para o Fundão. Eu acho que essa tendência de futuro, do que vai acontecer no futuro, vai obrigar que as pessoas, vai quase que levar as pessoas a fazerem menos viagens ou viagens mais curtas, e com isso você não resolve do dia para a noite o problema do engarrafamento nem do congestionamento. Mas eu acho que isso vai dar uma nova cara para a cidade, e a sensação que eu tenho não é daquela cidade do futuro que é toda conurbada, está todo mundo brigando por um espaço. Não, é uma cidade que quase que por imposição
das novas tecnologias, essa cidade muda. Eu acho que a Ilha do Fundão, ela vai se adaptar a esse novo modelo. O município tem que ter um gestor do seu transporte. Esse gestor, ele não é metrô, ele não é trem, ele não é aplicativo, ele não é ônibus, ele não é nada. Ele é um gestor de uma opção vasta de formas de se locomover. O que sim podemos reconhecer, entretanto, é que estamos em um processo de vertiginosas mudanças, onde as mobilidades ensejam novos hábitos e formas de organização da vida nas cidades, trazendo, em ritmo acelerado, um novo mundo de possibilidades.